e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para a Maria do Carmo, do Rio de Janeiro, que me pediu para falar sobre Raymond Williams e o materialismo cultural. E é interessante ver como os vídeos com temas ligados ao marxismo estão se tornando recorrentes. Há uma grande procura de subsídios para o estudo tanto do materialismo cultural quanto do materialismo histórico. Eu já abordei diversas vezes o beabá básico do marxismo, o que significa materialismo, mas vamos recapitular um pouco. Uma teoria materialista da história se opõe a uma teoria idealista da história. O materialismo nada mais é do que a valorização como objeto histórico da cultura material, da produção material do ser humano. É tirar o metafísico da equação e privilegiar a produção humana em seu ato específico de produzir. O que isso significa? É o momento em que os historiadores tiram Deus e as forças sobrenaturais da causalidade histórica. Já não existe mais um destino manifesto do ser humano, ou um fado, ou a carga do universo nas nossas costas, e o que se passa a estudar é a produção material do ser humano, seus processos tecnológicos, as alterações nos modos de produzir que possibilitam revoluções tecnológicas durante a história. E assim, Marx elaborou uma teoria histórica que abre mão daquela linha do tempo, das idades da história, e privilegia as revoluções tecnológicas. Então haveria entre os seres humanos várias etapas de produção a ser cumpridas. Essa teoria tem uma série de problemas, embora ela seja extremamente adequada em alguns momentos, na hora de pensar a produção. A questão das etapas é complicada, porque muitos historiadores passaram a tentar reconhecer as etapas que Marx percebeu em todas as outras culturas fora a cultura europeia. Não é fácil de destrinchar esse nó, não é fácil separar o que é ortodoxia marxista do que é heterodoxia. Também chamo a atenção que esse vídeo pode interessar ao Evanderlei Júnior e ao Renan, que estão interessados nessas questões do marxismo. Eu havia prometido um vídeo específico sobre o marxismo, mas andei revendo alguns outros vídeos e acredito que reunindo todos os anteriores e mais esse aqui do Raymond Williams, dá para ter uma visão panorâmica não apenas da questão teórica do marxismo, mas dos seus desdobramentos. Raymond Williams é extremamente importante nessa questão do materialismo cultural. Sua obra principal, Cultura e Sociedade, que é de 1958, dialoga diretamente com a Escola de Frankfurt. E Thompson considerava o Raymond Williams como o grande precursor de muitas das discussões da historiografia britânica nesse sentido. Materialismo cultural é exatamente o estudo das tecnologias de produção de cultura, é o estudo
do que se chamou durante o século XX de cultura de massas. E nesse sentido, Raymond Williams é interessantíssimo, porque uma das suas principais críticas a esse tipo de análise e ao conceito de massa é que massa sempre são os outros. Quem utiliza esse tipo de terminologia se coloca numa posição privilegiada em relação ao resto da sociedade. É sempre alguém que acredita estar vendo além do que os outros veem. E que é por isso que denomina a grande parte da sociedade como massa. Eu considero essa crítica extremamente pertinente. É nesse ponto que talvez o Renan e o Evanderlei não concordam comigo, por se tratar de alunos de ciências sociais e que percebem o marxismo do ponto de vista da sociologia e não da história. O marxismo, em determinados momentos, trouxe grandes avanços às discussões históricas. Mas em outros, devido à chamada ortodoxia, àquele grupo de historiadores, tanto no Brasil quanto em outros países, que tentou adaptar a história à teoria do Marx e não a teoria do Marx à realidade dos fatos, isso atrasou muito os nossos debates. Isso provocou o surgimento de obras que hoje seriam consideradas risíveis. Você acreditar, por exemplo, como Lenin forçou a barra em um determinado momento, que aquela primeira gestão após a abdicação do czar na Rússia foi uma revolução burguesa, é extrapolar bastante o conceito de revolução burguesa. A Revolução Francesa é um momento extremo. Não significa que toda a sociedade que esteja inserida nos modos de produção ocidentais ou modernos tenha que passar por uma revolução similar. Não significa que para que o capitalismo burguês se concretize seja necessário uma revolução em moldes idênticos. E também ficar identificando revoluções burguesas onde elas não existem é uma grande temeridade. Olhar a história a partir desse tipo de teoria é uma grande temeridade. O interessante do Raymond Williams é que ele desmonta muitos desses estereótipos na hora de discutir a terminologia. Raymond Williams era um homem do Partido Comunista Britânico, assim como Thompson, Hobsbawm e Christopher Hill, e que durante os anos 50, quando houve aquela famosa carta do Nikita Khrushchev denunciando os crimes de Stalin, entrou em atrito com o partido. A maior parte deles acabou eventualmente abandonando a disciplina do partido e desenvolvendo novas abordagens para o material histórico e não o que a ortodoxia mandava. E nesse ponto o diálogo com a escola de Frankfurt foi extremamente benéfico, tanto para o Williams quanto para o Thompson, que a partir daí passaram a criticar inclusive outras formas extremas de marxismo, como o estruturalismo de Althusser e algumas daquelas escolas que passaram a considerar a linguagem como a superestrutura por definição. Quando Marx desenvolveu algumas de suas ideias a partir dessa concepção materialista da história e do pensamento, desenvolveu alguns axiomas, porque Marx gostava de frases feitas. A questão de se a consciência determina a existência ou se a existência determina a consciência, e toda essa é bem ao gosto da filosofia, mas para a história não significa muita coisa. Entretanto, muitos historiadores partiram desse tipo de generalização, de axioma do Marx. Inclusive a questão
de que a infraestrutura seria a cultura material e que a superestrutura na sociedade seria a ideologia, e isso perpassa a religião, as estruturas institucionais, como o direito, a política, você estaria opondo em uma sociedade as duas coisas. Os estruturalistas, ao invés de trabalhar nessa oposição, passaram a trabalhar exclusivamente na superestrutura ideológica, como se as condições materiais só existissem a partir do momento em que se concretizam dentro dessa superestrutura ideológica. O materialismo cultural combate e desmonta muitas dessas ideias estruturalistas. A escola de Frankfurt discutia esses conceitos muito antes dos estruturalistas concretizarem seus trabalhos. Mas existe um diálogo entre os dois momentos. O que Raymond Williams representa dentro desse diálogo é a defesa da cultura dentro de uma perspectiva que não seja alienante. Por exemplo, a discussão do conceito de massa, a discussão dessa ideia que se generaliza no século XX, que a cultura que é produzida para as massas tem que ser massificada, tem que ser simplificada para que as massas possam compreender. A ideia de que existe uma cultura erudita que é sofisticada e que existe uma cultura de massas que é simplificada, vulgarizada e, por que não dizer, de segunda ou terceira classe, para que aquela grande massa da população que não tem acesso a uma educação mais elaborada ou que é tida apenas como pouca coisa melhor do que uma turba, possa usufruir de um determinado tipo de cultura. Veja que essa é uma discussão que existe até hoje. Qualquer um de vocês que entre na internet em uma rede social vai encontrar discussões totalmente imbecis sobre se o funk é cultura, se não é, se a... Existem oposições que são oposições de classe, de uma certa maneira. Pessoas que defendem o metal, pessoas que defendem a música erudita, pessoas que defendem o rock sinfônico, pessoas que defendem o funk, e cada uma reivindicando a primazia da sofisticação cultural. A ideia de que quando você desenvolve a tecnologia para produzir cultura em massa, necessariamente a cultura se abastarda, porque a produção massificada da cultura não difere muito da produção massificada de carros, geladeiras ou liquidificadores. Veja que essa é uma visão extremamente preconceituosa. Eu não digo que não exista cultura massificada de péssima qualidade. É claro que existe, mas também não digo que toda a cultura massificada ou tudo que é produzido em massa seja de qualidade ruim. Não é porque você edita um CD de uma orquestra sinfônica com apenas 500 cópias que ele vai ser extremamente melhor do que um CD do Pink Floyd que vende milhões de cópias. Ou não é porque você consegue uma coletânea de músicas raras do Cartola e da Clementina de Jesus que essa coletânea vai ser melhor do que um disco do Martinho da Vila que vendeu milhões. Não dá para fazer esse tipo de classificação. Essa é uma classificação elitista e é uma classificação pessoal, porque sempre vai depender do ponto de vista de quem está classificando. A importância do Raymond Williams é exatamente chamar a atenção
para esse tipo de postura, chamar a atenção para esse tipo de preconceito que se generalizou inclusive nos partidos comunistas da primeira metade do século XX e que depois adentrou a sociedade. Em uma sociedade que antes discriminava por origem, por raça, por meio social, passou a discriminar também pelo gosto cultural. As rivalidades de classe, os preconceitos de classe foram incorporados nessa avaliação da cultura. E os partidos comunistas tiveram um papel nisso, porque eles passaram a definir a cultura massificada como alienada, que é outro preconceito. Quando a pessoa define alguém como alienado, parte do princípio de que está em uma posição social em que tem o domínio de toda a informação e que por isso pode determinar quem é alienado e quem é informado. Thompson mesmo já criticava esse tipo de atitude no dia a dia. Hobsbawm também já escreveu vários livros sobre esses temas, mostrando como se trata de uma questão de perspectiva, definir quem é alienado, o que é massificação, o que é vulgar ou o que é erudito. A obra do Hobsbawm sobre o jazz é muito significativa porque ela mostra que o jazz, no momento do seu surgimento, foi extremamente marginalizado por ser considerado algo vulgar para as massas. E hoje o jazz é sinônimo de sofisticação, porque a perspectiva da sociedade se deslocou. A partir do surgimento do rock, o rock foi marginal. Só que quando o rock passou a se tornar algo mais sofisticado, marginal passou a ser o funk, o hip hop, o rap. Existe sempre essa tendência da sociedade que a partir do momento em que algo surge é marginal, depois é internalizado, é convertido às fórmulas que são consideradas aceitáveis culturalmente e passa a fazer parte da cultura. E o conceito de marginal se desloca para o próximo movimento cultural surgindo. É uma discussão complicada e é uma discussão que, do meu ponto de vista, avança no marxismo exatamente pela falência ideológica das esquerdas nos últimos 50 anos, pela procura de sujeitos e heróis para protagonizar a nova revolução. Um dos grandes problemas do marxismo, e nesse ponto eu acredito que tanto Thompson quanto Raymond Williams foram diretos ao foco, é essa questão historicista, etapista, que de repente muitos historiadores, inclusive aqui no Brasil, aderiram cegamente. Que você tem aquele escravismo clássico greco-romano, o feudalismo, a revolução burguesa, o capitalismo, a superação do capitalismo na direção do socialismo e a superação do socialismo em relação ao comunismo. Essa estrutura que Marx idealizou, ela não se realiza. Nem todos os países desse planeta foram feudais. As estruturas feudais existiram na Europa. Existem coisas meio similares na China e no Japão, mas que têm particularidades imensas. Na África e na América não existiu feudalismo, então a partir daí a teoria já cai por terra. Uma revolução burguesa nos termos da Revolução Francesa é uma raridade, porque a Revolução Francesa foi um momento de extrema polarização numa sociedade que já vivia em uma guerra interna
há pelo menos 50 anos. Na Europa, e não apenas na França, os motins de camponeses e de aldeões, a procura de preços mais baixos para o pão, de melhor abastecimento, a luta pelas feiras livres, tudo isso já se prolongava há muito tempo quando a Revolução Francesa eclodiu. Então pensar que qualquer uma das nossas outras sociedades deva ter uma revolução burguesa nesses moldes é uma grande bobagem. E acreditar que a superação do capitalismo é necessariamente o socialismo e o comunismo nos moldes pensados por Marx e outros socialistas do século XIX, sejam comunistas ou anarquistas, também é uma temeridade, porque a nossa sociedade adquiriu um nível de complexidade que dificilmente as coisas vão ocorrer linearmente. Se já não ocorriam no passado, hoje muito menos. Eu peço desculpas a Maria do Carmo por incorporar as discussões do outro vídeo nesse daqui. Eu resolvi juntar os dois porque acredito que são discussões complementares. Só dá para entender o Raymond Williams quando a gente entende essa grande discussão da primeira metade do século XX entre os marxistas culturalistas e o pessoal mais ortodoxo, o pessoal que seguia a cartilha do Engels, não a cartilha do Marx. Porque eu acredito sinceramente que Marx em momento algum pretendeu extrapolar para o planeta inteiro as duas interpretações a respeito da Europa. Engels e posteriormente Lenin, Trotsky e tudo que se seguiu é que transformaram algumas cartas do Marx e alguns textos menores em uma teoria de história. E a partir daí, muitos dos nossos historiadores pelo mundo afora passaram a tentar encerrar e limitar os acontecimentos históricos dentro dessa teoria. Interessante que o marxismo, como escola, transcendeu essa ortodoxia, transcendeu essa visão limitada e alcançou novos corpos de discussão, como o materialismo cultural, como o estruturalismo. Embora eu não seja muito simpatizante dos estruturalistas, ainda assim é uma discussão que vale a pena, porque percebe a sociedade de uma maneira muito mais sofisticada, percebe o papel da ideologia, que é algo que aquele pessoal economicista e historicista não consegue sequer dimensionar. O papel da ideologia nos processos históricos nos últimos 200 anos, inclusive exatamente a partir da Revolução Francesa, é impossível de ser ignorado. Do mesmo modo que pensar o período medieval sem pensar no papel das religiões, tanto o Islã quanto o cristianismo, no papel das estruturas políticas dessas nações, desses estados nacionais que estão nascendo nesse momento. A ideologia está presente há muito tempo na história. Assim como a cultura material. Pensar nessas duas dimensões é pensar a história de um ponto de vista mais completo. Eu espero que isso fique claro à medida que vocês pegarem cada uma dessas discussões e destrincharem seus pontos principais. A ideia desse vídeo é não apenas responder a Maria do Carmo e dimensionar a importância do Raymond Williams nessa parte da historiografia que estuda a cultura material, mas também incorporar as discussões que eu venho desenvolvendo no Facebook com o Evanderlei e que vem sendo acompanhadas por outros alunos que se interessam
pelo marxismo. Então esse é um vídeo que se complementa. Essas discussões devem ser desenvolvidas a partir da bibliografia especializada. Um vídeo de 20, 25 minutos não vai responder a todas as perguntas. Eu recomendo ao Evanderlei e ao Reinan que reúnam os outros vídeos que eu falei sobre o assunto e comparem as indicações bibliográficas. Leiam o Marx, porque muito do que se lê são interpretações do Marx, e nem sempre as interpretações são adequadas. Muitas vezes essas interpretações têm agendas políticas bem definidas. Eu vou passar mais algumas sugestões de bibliografia e a gente vai se conversando. Eu espero que tenha ficado menos confuso do que parece. Se houver outras questões, se houver dúvidas, vocês já sabem, eu estou lá no Facebook, na página Cantinho da História, e também podem visitar o meu blog. Eu demoro, as condições aqui de gravação são precárias, vocês perceberam que o ruído de fundo está cada dia pior, mas eu respondo.